Bahia Record está de volta e a gente fala de música. Hoje é o Dia Mundial do Rock, Juca. Pois é, Carol. Em Salvador, capital do Axé Music, o som pesado das guitarras também tem espaço. Como a gente mostra ao vivo, o nosso link móvel com o repórter Vinícius Cunha. Boa noite, Vinícius. Hoje é noite de homenagem ao gênero musical mais popular do mundo. Que acontece numa livraria de um shopping daqui de Salvador. Essa é a banda The Honkers, né, Juca? Exatamente, Carol. E eles tocam, é mais um discípulo, né, do rock and roll que nasceu aqui no Brasil, muito divulgado com o baiano Raul Seixas, não é isso? E aí a gente vê que os baianos não deixaram cair esse gênero musical tão popular. Pois é, e só uma curiosidade, Carol, o 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock, porque foi nesta data, em 1985, que aconteceu um grande show envolvendo grandes artistas como Paul McCartney, Led Zeppelin, Eric Clapton, Madonna também, para pedir que os países ricos do mundo perdoassem a dívida dos países africanos. Esse show foi transmitido ao vivo para vários países do mundo pela BBC de Londres. É verdade, Juca. Vamos ouvir um pouquinho do som do The Honkers? A gente quase conseguiu ouvir o Vinícius Cunha. Daqui a pouquinho ele está de volta para falar sobre esse show aí em homenagem ao Dia do Rock. Veja agora que absurdo. Os alunos de uma escola municipal em Pernambués estão sem aulas desde abril. É que o prédio estava assim em condições de uso. Veja na reportagem de Paulo Lavinsky. Na entrada do prédio é possível notar os estragos e os riscos. Em abril deste ano, 160 crianças deixaram de estudar aqui por causa da deficiência na estrutura física. Parte do teto desabou e os forros de madeira estão infestados com focos de cupins. O Centro Social Urbano de Pernambués é administrado pelo Estado, que emprestou ao município, mas o contrato está vencido. As crianças matriculadas seriam transferidas para este prédio a menos de 200 metros do Centro Social Urbano. Mas o imóvel permanece fechado e os alunos até hoje estão sem aulas. O prédio foi alugado há quase um ano pela prefeitura. O contrato de 24 meses é no valor de R$10 mil por mês. A estrutura física do prédio precisa de reforma também, mas não há previsão para começar. O representante da Secretaria de Educação confirmou que o aluguel estava sendo pago, mas que a prefeitura deve rescindir o contrato. O prédio é alugado, assim que finalizar agora o contrato será devolvido, porque não está em condições para a utilização dessa finalidade. Está sendo firmada uma parceria, no sentido de colaboração, junto às sedes, para que as crianças retornem ao imóvel que hoje elas ocupam, hoje a unidade escolar ocupa, que é aqui no Centro Social Urbano. A gente tem hoje questões pontuais aqui a serem corrigidas, por exemplo, da cobertura, pintura e alguma coisa em relação às paredes, etc., mas que já poderão ser feitas as intervenções rapidamente. Neste encontro mediado pela Defensoria Pública, comunidade e autoridades da área de educação, um acordo foi fechado. Ficou acertado que haverá sexta-feira uma visita de um engenheiro da SUCAB para analisar novamente a estrutura física do espaço da escola, para ver se há uma possibilidade das crianças voltarem às aulas o mais rapidamente possível. Se não houver essa possibilidade, a Defensoria Pública, junto com a comunidade, vai pensar em uma estratégia, um próximo passo, através de uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação. De acordo com a Associação dos Professores da Bahia, o município de Salvador tem 450 unidades de ensino, a maioria com problemas de estrutura. 89% dos prédios escolares precisam de alguma reforma. 41% não tem área para recreação. 65% não tem salas para professores. 53% não tem sala de leitura. E em 75% das escolas municipais faltam auditórios. O reflexo hoje da violência está exatamente na falta da inclusão da educação, a falta do cumprimento do estatuto. Então, quer dizer, nós precisamos que o estatuto da criança e do adolescente seja cumprido, principalmente o estatuto da criança.
Muitos soteropolitanos não perderam a oportunidade de conhecer de perto o navio Escola Brasil, que aportou ontem em Salvador e ficou aberto à visitação do público durante o dia de hoje. A embarcação traz a bordo estudantes do Colégio Naval em estágio de conclusão do curso. Salvador foi a única cidade brasileira a receber a expedição, que a partir de amanhã viaja por outros 19 países de todo o mundo. O navio Escola é o único do país e começou sua viagem de número 25. 195 guardas marinha, que são os estudantes, estão a bordo para durante 5 meses e 12 dias aprenderem na prática tudo o que foi ensinado na escola naval. Ensinamentos de navegação, de meteorologia, de manobra do navio, de operações navais, que são operações realizadas no mar, exercícios, digamos, simulação de exercícios de guerra. Então são muitas atividades são acadêmicas, mas eminentemente práticas. O ponto de partida foi o Rio de Janeiro no último dia 9 e chegou ontem aqui no Porto de Salvador. Daqui a embarcação parte para a Espanha. Antes, a população da capital baiana pôde conhecer um pouco de como é a rotina no navio. Eu queria ver muito lá dentro, que eu fiquei mais curiosa, só que fiquei assim procurando na janela, só que não tinha como ver que fecharam a cortina, aí fiquei procurando. E é grandão assim, não deu nem pra rodar quase nada. Você queria mais? Queria. Então, Laís, convido você e a todos a conhecer um pouco mais do navio. Dentro existem salas de aula, salas de lazer como esta e muitos laboratórios como o de astronomia. Olha, nesse lugar que chegamos aqui é onde os guardas marinha aprendem um simulador de guerra em pleno mar. Mas aí a gente vai conversar aqui com esse que é o instrutor, o tenente. Tenente, conta pra gente o que de fato acontece aqui nesses computadores, nessa sala mais escurinha. O que é que acontece aqui? Nesse local nós temos o simulador de treinamento, onde os guarda-marinhas eles colocam em prática as aulas de operações navais. Aqui são simulados manobras com os navios, simulado guerra à superfície, guerra antiaérea e guerra eletrônica. Por todo o navio existem vários corredores como este aqui, que é onde ficam os camarotes. Os camarotes são locais como quartos, onde a tripulação dorme, onde eles ficam durante o horário reservado para eles. É um local privado, tanto que a gente não tem acesso, é confidencial. Eu divido o quarto com mais 3 companheiros. Na escola naval nós já vivíamos em 4, um camarote, e aqui não é muito diferente porque é a mesma acomodação, mesmo conforto, muito confortável. Para os estudantes, a viagem representa a conclusão do curso e, por isso, o momento mais esperado. Um misto de tristeza pelos familiares estarem longe, mas de felicidade porque é a conclusão da nossa formação. Vamos voltar à Escola de Medicina da Universidade Federal da Bahia, no Centro Histórico de Salvador, onde nesse momento acontece a cerimônia de posse da primeira mulher diretora da instituição. Quem está lá é a repórter Luíse Calegari. Luíse, o que acontece aí nesse momento? Olá, Carol, novamente. É exatamente isso, um dia de festa aqui para a Faculdade de Medicina da Bahia. Nesse momento, um coral se apresenta aqui na cerimônia de posse da nova diretoria. Nova diretora também, que pela primeira vez, como você falou, uma mulher vai assumir. É a doutora Lorene Luize Pinto, de 53 anos. Ela é graduada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e também tem especialização em Epidemiologia. Ela é mestre em Saúde Comunitária e também doutora em Medicina e Saúde. Inclusive, já foi superintendente de Vigilância e Proteção da Saúde, além de professora adjunta do Departamento de Medicina Preventiva e Social. Vamos ouvir um pouco agora da cerimônia. Muito cheia aqui a solenidade, o Salão Nobre da Faculdade Baiana de Medicina, da Faculdade de Medicina da Bahia, perdão. E a solenidade, inclusive, conta com a presença de muitas autoridades, como o secretário de Saúde do Estado, Jorge Sola, a reitora da UFBA, Dora Leal, que quem deixa o cargo também, que está presente, José Tavares Carneiro Neto, que é o atual diretor, que passa hoje a posse para a primeira mulher, Lorene Luize Pinto, de 53 anos, a nova diretora da Faculdade de Medicina da Bahia.
Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luiz. E o assunto agora é o futebol. E a gente começa pelo Bahia. A novidade do treino de hoje foi o retorno do lateral esquerdo Avni e do atacante Souza, que foram liberados do departamento médico. O meia Carlos Alberto também treinou e está no time que enfrenta o Cruzeiro domingo fora de casa. Ele está recuperado de um incômodo no pubis e ainda tem mais 5 treinos para aprimorar o condicionamento físico. A má notícia é que o técnico René Simões não vai poder contar com o volante Marconi, suspenso com o 3º cartão amarelo. Outro volante que também está fora do próximo jogo é Dionis, que sentiu uma lesão na coxa na partida de domingo passado contra o Botafogo. E para analisar as notícias do futebol, a gente recebe aqui o comentarista Silvio Mendes. Boa noite, Silvio. Agora vamos falar sobre essas novidades aí do Bahia com o retorno de Souza. Como é que você acha que o técnico René Simões vai montar o ataque do time do Bahia? Lembrando que ele ainda tem à disposição Jobson e Júnior. Não, ele já foi taxativo. Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Boa noite, telespectador. Ele já foi taxativo, ele vai colocar o Júnior, ele não vai mexer no ataque do Bahia. E se o Souza viajar, o Souza vai ficar realmente no banco para ver o Júnior jogar. O ataque ele já definiu com o Jobson e Souza, Jobson e o Júnior, e o Souza fica no banco. E definiu também os substitutos de Marconi, que está com o 3º cartão. No lugar do jogador Marconi ele bota o Helder, e no lugar do Dionis ele bota o Camacho, porque o Dionis se machucou, vai ficar 20 dias fora das atividades. O Bahia está com o time definido, só não viaja o lateral Marcos para ser uma opção para Jean Carlos ou até para o lado esquerdo, porque o Avni está voltando à lateral esquerda. Volta também o Carlos Alberto, como os senhores observaram aí na matéria. O Carlos Alberto está de volta para dar uma conotação de velocidade ao time do Bahia no meio de campo. E ele não conta com o Marco, mas conta com o Jean Carlos. Então ele vai botar o Jean Carlos, vai botar o Paulo Miranda, o Tite, o Avni, ele bota o Helder, bota o Camacho com o Fael no meio de campo, bota o Carlos Alberto mais avançado e na frente ele vai utilizar Jobson voltando também, não jogou contra o Botafogo, e o atacante Júnior. Esse é o time do Bahia já definido, sem problema, para o jogo de domingo à noite, lá em Sete Lagoas, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Silvio, você acha que o Bahia tem condições de ganhar do Cruzeiro nesse jogo? Fora de casa? Olha, há muita provocação com relação a esse jogo. Teve até uma polêmica aí envolvendo uma polêmica o Joel estabelecida Santana. pelo Joel Santana. O Joel Santana instado se ele deveria vir para o futebol da Bahia, se ele treinaria o Esporte Clube Bahia. Ele disse que naquela oportunidade ele estava mais para peixe grande do que para sardinha, essa coisa toda. E muita gente pegou, a torcida rival pegou isso aí e começou a chamar o Bahia de sardinha e tal. E o Júnior disse que vai para lá mostrar que o Bahia é um tubarão, para o Joel Santana. E que vai jogar. O Jobson também disse que o Bahia tem que cair para dentro, não tem que ficar esperando o Cruzeiro jogar, tem que partir para cima. Eu espero que essa vontade toda... Acabou apimentando, né? Acabou apimentando o jogo. E essa vontade toda que os jogadores têm, tomara que eles coloquem em prática dentro do campo e o Bahia possa sair com um bom resultado. Se bem que o Bahia tem uma situação adversa com o Cruzeiro. Só toma 6, 5, 7... mas desta vez a coisa é diferente. E nós esperamos que o Bahia volte com 3 pontos lá de Minas Gerais, uma vez que jogando fora ele está jogando bonito. É verdade. Tá dentro de casa que é o problema, né? O retrospecto é favorável. Para a Feira de São Joaquim, mas lá fora ele está jogando para teatro, lotado. Está muito bem o Bahia Agora, fora. Silvio, esse retorno de Avni também está sendo bastante comemorado pelos torcedores. Claro, né? Vai ganhar velocidade do lado esquerdo. O Avni se machucou, por coincidência, o Avni se machucou lá em Sete Lagoas, jogando contra o América Mineiro. E vai voltar numa partida que vai ser realizada lá em Sete Lagoas.